Como se tornar magnético de verdade? Você já viu alguém entrar no local e simplesmente todo mundo virar o olhar e prestar atenção na pessoa? Essa é uma pessoa magnética, com certeza. Existem dois tipos de magnetismo, né? Aquele magnetismo super positivo, onde você sente-se muito bem na presença de uma determinada pessoa. E existe também o magnetismo negativo, onde as pessoas estão impregnadas com uma certa quantidade de negatividade e ela faz mal a si mesma e às pessoas e onde elas participam juntas. Como saber? É só prestar atenção. Vocês sabiam que muita gente simplesmente não percebe nada disso? Não percebe uma pessoa magnética positivamente, nem uma pessoa magnética negativamente. Será que essa pessoa é uma pessoa neutra ou simplesmente ausente da sua própria energia? Você sabia que quando a gente está desligado da própria energia, a gente não se sente a energia do outro também? Olha que complicação. Quem você é? Você é uma pessoa magnética positivamente? As pessoas falam, olha, a sua energia me faz um bem danado. Ou você já foi taxada como uma pessoa magnética negativa, não só pela repulsa das pessoas, ou às vezes elas simplesmente falam, você é muito negativa, enfim. E essas pessoas que parecem mórbidas, que não expressam emoção, não expressam energia, como fica esse contexto? Bem, cada uma sabe aonde o laço aperta. Às vezes não dá para a gente medir as consequências disso, mas a gente precisa prestar atenção que todas as formas de manifestação de energia têm uma forma de interagir, seja ela consciente ou inconsciente. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa magnética, super magnética, ela causa inveja. Ela causa, às vezes, uma certa rejeição em relação às outras pessoas. E, às vezes, uma pessoa que é magnética negativa pode causar uma situação até de pena. As pessoas terem pena por aquelas pessoas serem daquela maneira. Em outra forma, uma pessoa que é neutra, sem um significado próprio, recebe um certo comentário, uma crença. Você ou aquela pessoa parece ser insignificante. Vocês sabiam que a comunicação externa pode influenciar a nossa maneira de funcionar? Você sabia que a maneira como as pessoas pensam e nos recebem, nos acolhem ou não, pode interferir na nossa energia? Como equilibrar isso? Como ser uma pessoa magnética e equilibrada em qualquer tipo de ambiente? Em ambiente positivo, ambiente negativo, em ambiente neutro. Como? Prestar atenção nisso e sobreviver a isso. Porque, de uma forma geral, as pessoas estão ficando doentes porque não sabem lidar com essas questões. Por quê? A energia das pessoas também se estende às energias dos ambientes. E tem uma certa hora que tudo isso fica muito misturado. Então, a energia das pessoas também se mistura às energias dos ambientes. Então, precisamos saber como a nossa energia está em relação a nós mesmos e em relação aos ambientes e prestar atenção para não ficar misturados e passar a funcionar simplesmente no automático. Então, lidar com a energia não é só uma questão de crença, não é só uma questão de teoria e também não é utopia. Lidar com energia tem processos inconscientes ligados à nossa percepção e à nossa intuição. Porque lidar com a nossa energia pessoal é lidar com a nossa energia de campo bioenergético também, de campo de relação com as pessoas e com os ambientes. Não é uma questão também de só ter carisma, um magnético positivo ou ser negativo. Tudo que nós somos, o que você é, tem tudo a ver com o que você pensa, com o que você sente e com o que você faz. Aí sim vai determinar a sua vibração. Essas condições que vai determinar o seu nível de relação com uma coisa ou outra, sejam as pessoas ou sejam os ambientes. Mas como lidar com as questões que a gente não conhece, que é a própria energia? Como é que eu cuido da minha energia de uma forma que ela fique magnética, fique protegida, fique regulada e fique em harmonia com as pessoas e com os ambientes, independente de qualquer outro tipo de energia?
Pode parecer uma pergunta bastante complexa isso, mas está na simplicidade de fazer um caminho de passo a passo em que a gente encontra a relação com a nossa energia magnética. Quando a gente sente, quando a gente percebe e a gente sabe quando ela flutua e dá um tempo necessário para ela se estabilizar. Assim, ter consciência da própria energia, cuidar da própria energia, desenvolver e transformá-la para lidar de maneira coerente e adequada com a energia das pessoas e dos ambientes é a melhor proteção que nós temos para as nossas vidas. Agora vamos à prática, uma prática simples que, se você fizer com regularidade, esse magnetismo vai se apoderar de você, porque você vai usar 3 eixos poderosos do seu corpo físico e bioenergético para tomar consciência de si mesmo. Primeiro ponto, região abdominal, cicatriz umbilical, faz uma respiração diafragmática tranquila, inspirando, distende, expirando, contrai ligeiramente o abdômen. Faça isso por alguns segundos. Assim, essa região é uma área de ação e reação. É uma área que precisa ter transformações adequadas e você vai observar as ações presentes nesse movimento de ação e reação que você tem que mudar. Quando você tem que agir, quando você tem que reagir, logo diga para você mesmo: eu tenho a capacidade de transformar todos os meus movimentos de ação e reação. Continue respirando. Traga agora as mãos para o peito. Ponto médio entre os mamilos, aqui em cima do externo, onde tem o VC17, que é o Mar do Yin, uma grande região de energia. Nesse ponto, após perceber, após tornar-se presente nele, apenas diga: eu transformo tudo aquilo que eu sinto. Eu tenho autoridade para transformar os meus sentimentos. Deixe fluir os seus sentimentos. Transforme em tristeza, em alegria, em medo, em coragem, em procrastinação, em organização e disciplina. Confie, deixe fluir o seu sentimento e crie uma autoridade com a sua visualização interna. Você está numa área específica onde também as energias tendem a parar e se estagnar. Você está tomando consciência disso e dizendo: fluam, caminhem, tenha uma direção própria e muito magnética. Agora, saia dessa região e venha para o terceiro olho, é o Yin Tang. Nesse ponto da testa, entre os olhos, ative a sua visualização interna e simplesmente afirme: eu vejo, e transformo o que eu vejo. Você vê e percebe uma coisa negativa, transforme isso. Gere intenção. Se você vê uma coisa positiva, transforme isso também de maneira mais positiva. Se você quer lidar com limites, transforme. Seja mais coerente, seja mais comedido nas suas ações, nas suas atitudes. Assim, trabalhando esses 3 eixos, e você diariamente tornando-os conscientes e presentes neles, você vai poder dizer: eu vejo o que eu preciso transformar na minha vida. Eu sinto aquilo que eu preciso transformar na minha vida. Eu reconheço as ações que eu tenho que transformar na minha vida. Assim eu ajo, assim eu sinto, assim eu penso, assim eu transformo os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Interessante, porque as ações estão aqui nessa parte mais inferior. Você se torna magnético quando a sua energia ela é clara, ela é objetiva e ela é natural. O que é uma energia natural? O fluxo de energia ela é natural, ela é comunicante, ela existe por si mesmo e você se apropria dela quando você precisa agir, sentir e pensar. A sua energia não pode ser um mal desconhecido. O que é isso? Se você não sabe a energia que tem, se você não sabe que as suas energias podem ser retidas, você não sabe que a emoção é energia retida, pensamento é energia retida, você pode ficar refém desse processo. A melhor forma de você ter autoridade sobre a sua energia é você ter clareza
do que você faz com ela. E a melhor clareza que você pode ter é o domínio sobre a sua própria energia, conscientizando-se de onde ela está, como ela funciona e como você objetivamente pode trabalhar. Objetivamente, eu digo até conscientemente. Não é só uma questão de fazer meditação, de fazer um processo de relaxamento. É uma questão de relaxar e manter a sua consciência presente naquilo que você tem que fazer mais profundamente. Você aprofunda a sua consciência e traz esse ensinamento para o lado de fora. É fluir de dentro para fora, é mudar de dentro para fora. Agora, o que é para fora? É mostrar-se como uma personalidade magnética, não é fingir que é isso, não é criar um rótulo, é tornar-se isso de maneira que as pessoas percebam e de maneira que você perceba isso. Como? De maneira saudável e de maneira próspera. Esse é o caminho. Com a prática, todos nós temos condições de desenvolver esse potencial de energia. Você quer melhorar a sua vida? Você quer ajudar o próximo a melhorar a vida? Então, pratique e compartilhe esse conhecimento com quem você considera necessário aprender sobre isso. Eu considero que todo mundo deveria aprender sobre isso, mas não dá para distribuir informação para todo mundo. Assim, eu sinto que tem que compartilhar esse conhecimento com um amigo. Eu vejo que é necessário compartilhar esse conhecimento com uma outra pessoa. Agora, eu vou agir. Esse modelo de sentir, pensar e agir é para qualquer coisa. Se você tem um objetivo na sua vida, sinta, pensa e haja. Não tenha medo, porque uma pessoa magnética não tem medo de correr risco, não tem medo de falar sobre o que acredita, não tem medo de compartilhar sobre as coisas que acredita, mesmo que às vezes vá na contramão de um fluxo. Tudo na vida nos ensina. Como nós fluímos em relação à vida, que é o grande segredo. Cada um de nós tem uma maneira de encaixar isso, cada um de nós tem uma maneira de ser. Use isso da sua melhor maneira possível. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe um like. Vou deixar aqui na descrição um link de uma aula gratuita que mostra como, através do treinamento Yin Yang, você cuida e desenvolve a sua energia e se torna uma pessoa magnética. Só depende de você fazer essa escolha. Muito obrigado pela sua atenção.